Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, esse é o programa Crescendo em Cristo e o estudo de hoje é sobre Apocalipse, capítulo 13. É um capítulo em que nós encontramos o número da besta, 666, que também também podemos chamar de monstro que emerge do mar. Temos um monstro que emerge da terra, ou uma besta que emerge da terra. E por isso nós vamos começar lendo, vamos ler então na Nova Almeida atualizada, do versículo 1 até o versículo 10. O texto diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como o de urso e boca como o de leão. E o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, nesse texto, a gente vê aquilo que é verdade em todo o livro de Apocalipse, né? Existe a necessidade de a gente não ler literalmente esse livro, tá? Ele não é um livro narrativo, ele é uma literatura apocalíptica, é um tipo de literatura bastante específica que usa imagens e por isso a gente deve ler imagens como imagens. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica. Por exemplo, quando fala a respeito do número da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, não é? O mar, por exemplo, era um lugar maligno na visão judaica. Então, nós temos aqui, primeiramente, uma besta com 10 chifres, um monstro, né? Chifres representam poder, né? Esse monstro também tinha 7 cabeças, né? Cabeça é uma imagem para falar a respeito de intelecto. Então, era um monstro com poder e autoridade. O texto fala e aponta para poder e autoridades políticos. E fala que essa besta tem nomes de blasfêmia. Não é incomum no nosso tempo que autoridades e pessoas poderosas tenham nomes de blasfêmias, né, entre líderes políticos, mas é uma referência a títulos divinos dados a lideranças e autoridades políticas, como já aconteceu muito na história da humanidade, né? Por exemplo, chamar uma autoridade de majestade, ou chamar de senhor, ou considerar e chamar ela de Deus. Muitos foram chamados de rei dos reis, ou senhor dos senhores. Isso aconteceu muito ao longo da história da humanidade e pode acontecer novamente. O diabo vai agir de acordo com a profecia de Apocalipse, muitas vezes por meio de lideranças políticas, lideranças filosóficas, sociais e até lideranças econômicas.
Existe uma relação entre essa primeira besta e o dragão, que é o diabo, de acordo com aquilo que o próprio João nos descreveu capítulos antes. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade, é o que diz o João aqui. Veja, essa besta tem autoridade, mas a autoridade dela é limitada. E, ao mesmo tempo, é uma autoridade diabólica, uma autoridade que age contra Deus, que age contra o povo de Deus e que age contra a vontade de Deus. Com isso, o recado que Deus está mandando para o seu povo e para nós é cuidado com as lideranças políticas, com lideranças filosóficas, sociais e econômicas. A descrição da relação entre a besta e o dragão, o diabo, é semelhante à descrição da relação entre Deus Pai e Jesus na questão da atribuição da autoridade. E outra característica que é descrita aqui é que essa besta é aparentemente indestrutível. Agora, o que seriam palavras blasfemas? Seria aquilo que se coloca contra Deus. Não é tão comum no nosso tempo, não é? Mas volta e meia nós encontramos aqui ou ali. No versículo 6, o texto diz que a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O tabernáculo aqui citado é a própria igreja, não é? Igreja que no Apocalipse, em diversos contextos no texto bíblico, não é um lugar, mas pessoas. Por isso, nós vivemos tempos em que se discutiu muito a respeito da situação de igrejas fechadas. Será que dá para fechar igreja? Não dá para fechar a igreja desse ponto de vista aqui, porque igrejas não são lugares, são pessoas. Quando o povo de Deus está em algum lugar, esse lugar é chamado de igreja. E isso é chamado o lugar em que o Espírito Santo habita. Tá? Nós somos a habitação de Deus. Tá? Alguma autoridade política pode fechar um prédio, mas não tem como fechar uma igreja. No versículo 8, o João cita a adoração e a obediência da besta por todos aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida. Isso significa que ou você adora o Deus verdadeiro por meio do Cordeiro de Jesus, né? E por causa dele o seu nome vai ser escrito no livro da vida, que é um símbolo de uma relação de nomes dos salvos, né? Ou você é adorador da besta e do diabo. Lutero usa uma imagem parecida, dizendo que o ser humano é como um burro, ou montado por Deus ou montado pelo diabo. Quando o ser humano acha que está livre, tomando as suas próprias decisões, significa que ele está montado pelo diabo. E a verdadeira liberdade significa estar montado pelo Senhor certo. Né? Essa é a distinção no Apocalipse. Desde que os selos são quebrados, né? Existem aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida e aqueles que não estão, e por isso serão condenados. Isso acontece, essa distinção, desde os capítulos anteriores. E isso nos deixa uma situação muito clara de que não existe neutralidade. O ser humano não é alguém que está no meio entre escolher a Deus e o diabo e escolhemos para que lado vamos. Nós somos criados por Deus. Em Adão nós caímos e nos tornamos filhos da ira, como diz o texto bíblico, até que nós sejamos redimidos por Cristo. Não estar em lado nenhum não é uma opção. E isso é um aviso. Por um lado, para que a gente não deixe para depois, não é? Para estar do lado de Deus, e é um conforto, por outro lado. Porque o cristão, o batizado, aquele que crê na obra de Cristo para a sua salvação, está nas mãos de Deus. E Jesus diz, ninguém pode tirar as minhas ovelhas da minha mão. Por isso, confie em Jesus. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo do fim dos tempos e das coisas que o Apocalipse profetiza. No versículo 9, o texto de João diz, se alguém tem ouvidos, ouça.
Essa é uma repetição de uma afirmação de Jesus que aparece frequentemente no Novo Testamento. E por que é importante ouvir? Porque, diz o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus é um meio que Deus nos usa para fazer com que a sua graça chegue até nós. Deus age através do ouvir, levando filhos da ira à fé em Jesus, escrevendo o nome dessas pessoas que antes eram filhos da ira no livro da vida do Cordeiro e fortalecendo a fé daqueles que já têm o seu nome escrito nesse livro. E como é que Deus faz isso? Deus faz com que a sua graça chegue até nós por meio da sua palavra. E quando nós já somos filhos de Deus, já somos cristãos, o nosso livro já está no livro da vida, o nosso nome já está lá, é como se Deus pegasse o nosso nome que está escrito no livro da vida, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e escrevesse por cima, quer dizer, deixando o nosso nome escrito mais forte ainda, de maneira mais certa ainda no livro da vida. Por isso, é tão importante ouvir a palavra de Deus, por isso é tão importante que o cristão esteja no culto, participe de estudos bíblicos, faça devoções diárias, que ele possa ir à igreja. Não porque a gente vai para a igreja para bater cartão e colocar o nosso nome na chamada, mas por causa da ação de Deus por meio da sua palavra. Palavra essa que nós precisamos ouvir para que o nosso nome continue no livro da vida. Deus está com isso mostrando para nós a importância da nossa edificação na fé e do nosso crescimento na fé. E no versículo 10, então, Deus faz um chamado à perseverança e à fidelidade. Para muita coisa é preciso de perseverança. Se a gente quer, por exemplo, correr uma maratona, para a gente ter um corpo saudável, para a gente construir patrimônio financeiro, para a gente ter um bom nome, para tudo isso é preciso perseverança. Nada disso pode ser construído de uma hora para outra, pode ser conquistado de uma hora para outra. É preciso perseverança, é preciso consistência, paciência, é preciso trabalhar nesse projeto a cada dia. Não é algo que você possa resolver completamente agora. Deus com isso está dizendo, não se afaste da minha palavra, não se afaste do batismo e da Santa Ceia, exercitem-se nessas coisas. Especialmente durante as dificuldades, sofrimentos, durante a pandemia, deixa eu ir trabalhando em você. Eu estou no controle, mas vivam com este projeto de vida, ouvindo a minha palavra, perseverando, continuando sendo fiéis a mim. E depois, lendo do versículo 11 até o versículo 18, final desse capítulo, o texto diz, vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Agora nós temos uma descrição de uma segunda besta, como um cordeiro, quer dizer, é uma imitação de Cristo, não tem uma aparência tão assustadora quanto a aparência da primeira besta, e a primeira besta está relacionada
com o poder político, como nós já vimos, e essa segunda besta está relacionada com o poder espiritual, ideológico, religioso. É alguém a quem a gente adora, a quem a gente ora. Essa besta destrói a igreja por dentro, por meio de falsas doutrinas e práticas errôneas. Essas duas bestas, junto com o diabo, são como se fosse uma antitrindade. É uma besta que opera sinais, como diz o texto, assim como os sábios no Egito, quando Moisés fez sinais, eles puderam imitar, não é? Então essa besta parece exercer poder divino, mas apenas engana. E por isso, os sinais, os milagres não podem ser o critério para o povo de Deus vir a crer ou continuar crendo. Sinais apenas deveriam impressionar, atrair e convencer quem não está familiarizado com a mensagem do Evangelho ou alguém que está carente da comunhão com Cristo. Por isso, o cristão é aquele que se aprofunda na palavra de Deus, no conhecimento de Deus e da sua vontade, para não se deixar enganar por falsos milagres. E por sedução, o texto fala a respeito de sedução. Essa besta, é usada pelo diabo para seduzir pessoas para condenação. Essa é uma capacidade de enganar, fazendo com que as pessoas pensem que está tudo certo, por exemplo, entre elas e Deus, quando na verdade não está. No versículo 18, nós vemos a citação a respeito da marca da besta. E o que é isso? Será que se eu morar numa casa cujo número é 666, esse é o número da besta, eu preciso me mudar? Alguém já disse que 666 seria uma referência à internet, com o www. Tem gente que faz uma teoria toda a respeito de um chip que seria implantado nas pessoas. Ou será que seria uma vacina? Cada vez surge uma teoria diferente sobre o que é essa marca da besta. Para João, parecem ser o Império Romano, a primeira besta, e a segunda besta, o culto ao imperador. Mas cada época pode ter o seu equivalente. De qualquer forma, essa é uma marca de identificação. Marca de identificação é algo que indica propriedade. Por isso nós precisamos nos perguntar aqui, o que salva e o que condena alguém? O texto está falando disso. E é importante que a gente saiba que o cristão não precisa viver paranoico. Ele apenas precisa continuar adorando a Cristo. A marca da besta é a incredulidade. Não existe um plano secreto que vai fazer com que a gente que ouve a palavra de Deus e crê em Cristo fique de fora, não entre no céu porque fez uso de um objeto específico. E também não significa que tem um plano secreto que poderá fazer com que gente que não ouve a palavra de Deus e não crê em Cristo entre no céu porque manteve distância de algum objeto específico. O Apocalipse é uma narrativa do fracasso, do eu autônomo. E a marca da besta é um exemplo disso. É muito comum que as pessoas leiam o Apocalipse, leiam este texto do capítulo 13 e identifiquem algum personagem da história com essas bestas ou com algo no Apocalipse. É fulano, é Nero, é Hitler e assim por diante. E Deus está nos mandando, na verdade, ter muito cuidado com isso. Porque é possível identificar muitas pessoas e muitos acontecimentos ao longo da história. Mas o mais importante não é que nós saibamos quem é essa besta do mar, quem é a besta da terra. Lembra do primeiro mandamento? O importante é que nós precisamos permanecer atentos para não colocar ninguém em lugar de Deus, nenhum líder político, nenhum líder espiritual. E nós precisamos seguir adorando a Cristo. O diabo não está interessado em quem é que você está adorando, desde que você não esteja adorando a Cristo. E esse é o ponto dessas duas questões. Para concluir, eu gostaria de fazer algumas perguntas para reflexão. Será que nós temos permitido que alguma autoridade seja autoridade a nós, além da autoridade de Deus, para determinar aquilo que é certo e que é errado para nós? Será que nós temos escolhido obedecer a alguém contra aquilo que Deus nos diz? Se a nossa resposta é sim, é preciso que nós nos arrependamos dos nossos pecados e busquemos a Deus em arrependimento. E certamente Ele vai nos perdoar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
O que os cristãos fazem? Quem são os cristãos? Eles são aqueles que adoram a Cristo e aqueles que ouvem a palavra de Deus. Por isso, vamos fazer dessa descrição o nosso plano de vida cristã. Essa é a mensagem de Apocalipse capítulo 13. É a respeito da obra de Cristo, o Apocalipse capítulo 13. É a respeito de perseverança, é a respeito da fé na obra de Cristo, ou de descrer na obra de Cristo e ser condenado. Essa é a divisão que é descrita nesse capítulo. Crendo em Cristo, perseverando na obra de Cristo e permanecendo fiel à obra de Cristo, nós seremos salvos. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.